Olá pessoal, voltamos aqui para mais uma unidade, a unidade número 5 dessa vez, e a partir de agora vamos falar aí de diversos assuntos aí que são um pouco menores aí, mas são vários, dentro do processo penal. A gente vai começar falando aí sobre a situação das chamadas exceções, mas entenda uma coisa aqui que eu não estou falando de exceções de ser algo que foge à regra, tá? Eu estou falando aqui de exceções que é um instituto do processo penal, onde eu vou discutir certos assuntos de forma separada, porém paralelo aos autos da ação penal. Então você vai perceber o seguinte, olha, quando a gente falar de exceções, as exceções eu tenho lá, no artigo 95 do CPP, eu tenho a chamada exceção de suspeição, que é quando eu tiver, por exemplo, a desconfiança de que aquele juiz pode não ser um juiz imparcial, certo? Eu tenho lá a exceção de incompetência, ou seja, o processo está no lugar errado, ou perante o juízo errado. Eu tenho também a chamada exceção de litispendência, é quando eu tenho aí duas ações penais tramitando em locais diferentes, mas sobre o mesmo fato, tá? O mesmo fato só induz a uma ação penal, não é duas não, tá? Então, litispendência. Eu tenho a situação, por exemplo, também da chamada coisa julgada, A exceção de coisa julgada é aquela que eu tenho uma ação penal sobre um fato, mas eu tenho uma outra ação penal já julgada sobre aquele fato. Só para você estabelecer a diferença, quando eu falar de exceção de litispendência e coisa julgada, na litispendência eu tenho duas ações penais sobre o mesmo fato, mas não tem nenhuma julgada ainda. Na coisa julgada eu tenho duas ações penais sobre o mesmo fato, mas uma delas já está julgada, certo? Então por isso que chama exceção de coisa julgada. E aí é o seguinte, observando ainda essa continuação aí, você vai ver que um pouquinho a mais sobre as exceções, como é que funciona o processamento delas? Você vê que a ação penal, assim que ela começa, o réu é citado, o Ministério Público oferece a denúncia, o réu é citado e ele apresenta aí o que a gente chama de resposta à acusação. É a primeira manifestação que ele faz nos autos logo após o início da ação penal. E aí, quando ele tem algum assunto desses, do 95 aí, das exceções para poder tratar, ele coloca a peça de defesa dele, que a gente chama de resposta à acusação, e em conjunto ele apresenta a exceção. A exceção aqui, por exemplo, de litispendência de coisa julgada, ela é processada em apartado, certo? Apartado vem de aparte, tá vendo? A parte dos autos. Então ela vem, é como se ela formasse outros autos aqui e a gente fosse solucionar essa questão aqui de forma separada, tá? Aí a ação penal continua tramitando. Você vai ver que a exceção aqui apresentada, ela não tem o poder de causar a suspensão da infração penal, certo? Então ela não causa a suspensão da infração penal, da ação penal, melhor dizendo, A ação penal continua rodando, tá? Só que a exceção é julgada aqui e resolvida em apartado. Então a exceção não suspende, o curso natural da ação penal, tá? O que mais? Um ponto importante que eu preciso te falar sobre as exceções é que tem uma delas que prevalece sobre todas as outras. Eu posso até colocar, por exemplo, a exceção de suspeição, a exceção de coisa julgada, a exceção de litispendência, uma exceção de incompetência, eu posso até colocar ao mesmo tempo. O negócio é o seguinte, é que tem uma delas que tem que ser julgada em primeiro lugar, que é a exceção de suspeição. E faz todo sentido, certo? Porque se aquele juiz, eu tenho desconfianças e tenho motivos concretos para desconfiar que ele não é um juiz parcial, isso quer dizer que pode acontecer o que aqui, meu caro? Pode acontecer de todas as decisões que ele der para frente, são decisões suspeitas, eu anulo todas elas, certo? Então por que eu tenho que resolver primeiro a de suspeição? Porque se eu reconheço a suspeição, o juiz não pode fazer mais nada naquela ação penal e nem nas outras exceções, por isso que ela tem que ser primeiro, é para ver se esse juiz aí tem imparcialidade para continuar tratando e lidando com um assunto que está colocado ali naquela ação penal. Tá certo? Então, um pouquinho aí da ideia das exceções aí no processo penal para você entender. E aí, indo um pouco mais à frente, eu quero que você perceba o seguinte, saindo da ideia das exceções, a gente tem aí a questão da restituição das coisas apreendidas, é isso mesmo. E quando a gente fala de restituição de coisas apreendidas, tá ali no 118, 119, 120 do CPP, quer dizer o quê? O nome é autoexplicativo, A restituição das coisas apreendidas. São coisas que normalmente se ligam, se envolvem ou de alguma maneira estão aí
conectadas com a infração penal. Então é um instrumento de um crime, por exemplo, uma arma, por exemplo, o celular de alguém que está envolvido ali no delito, é o veículo dessa pessoa, né, que eventualmente foi envolvido nesse crime aí também. Então são coisas, tá? Coisas, documentos, cartões, enfim, coisas que tenham sido de alguma maneira envolvidas na infração penal. E envolvidas na infração penal, você percebe que eu apreendo, porque dali eu posso tirar provas ou posso tirar elementos de convicção para poder falar sobre aquela infração penal. Só que aí, quando chega um determinado momento, eu tenho que devolver aquilo ali, certo? O pedido de restituição de coisas apreendidas, que você vai ver nos artigos que eu falei, 118, 119, 120 do CPP, em regra, tudo aquilo que foi apreendido em razão do delito não pode ser devolvido enquanto interessar o processo. Então, por exemplo, eu tenho lá o celular do agente foi apreendido, certo? Tendo sido o celular apreendido, eu não vou conseguir, então, já de cara fazer o espelhamento, né, que eles chamam, que é extrair o conteúdo desse celular. Bom, mas o celular não é do Estado, o celular era do réu ou do acusado e ele foi apreendido para a gente tirar algumas questões. Depois que eu tirar tudo aquilo que interessa dele ali, eu posso pegar e fazer um pedido de restituição. Posso chegar lá e falar, olha, já extraiu tudo que precisava? Já está com todos os documentos, todos os elementos? Ok, então me devolve. É mais ou menos isso, certo? É mais ou menos essa ideia aí, a restituição das coisas apreendidas. É um procedimento simples, mas algumas questões que você precisa saber aí, que é relacionado, por exemplo, a essa situação de que eu só devolvo quando não for mais necessário. E um outro ponto também que eu preciso te dizer. Existem alguns crimes do tipo o contrabando, o descaminho, o tráfico de drogas. Toda vez que eu estiver falando de crimes dessa natureza, contrabando, descaminho, tráfico de drogas, e que houver a utilização de veículos, você vai ver que o veículo ele vai ser apreendido e ele não pode ser restituído, tá? Veículo apreendido no contexto de uma dessas infrações penais tem que ser veículo perdido em favor do ente público, seja da União, seja do Estado aí, tá certo? E aí entregue aí nas mãos das forças de segurança pública até para uso nas diligências, né? Que são próprias aí das atividades de segurança, tá? Então, veículos que são apreendidos em descaminho, contrabando, em tráfico de drogas, não podem ser devolvidos. E mais, quando a gente fala da ideia de tráfico de drogas que tem especificidade aí, obviamente as drogas apreendidas também não podem ser devolvidas, né, meu caro? Tem que ser destruídas com base no que está lá no artigo 50 da nossa lei 11343 de 2006, que é a lei de drogas, tá certo? Essa era óbvia, mas você precisava saber, tá bom? Seguindo um pouco mais à frente aí, para a gente continuar a nossa conversa aqui, eu vou conversar um pouquinho com você sobre o que a gente chama aí de medidas assecuratórias. As medidas assecuratórias, falando de um modo bem geral para você, ela serve para que a gente consiga garantir a reparação do dano deixado pela infração penal ou o pagamento de eventuais penas pecuniárias. Então, para você ver, eu tenho como medidas assecuratórias no processo penal o sequestro, o arresto, tenho a hipoteca legal também aí prevista no nosso CPP, tá? Essas medidas assecuratórias, elas, como eu falei, elas servem aí para a gente poder assegurar, né, pagamento de indenização, pagamento de pena pecuniária, de multa e assim por diante. Então você vê que na medida do sequestro, e normalmente, tá, elas são colocadas aí ou são impostas antes do início da ação penal. Por isso que elas são assecuratórias e elas também têm uma natureza, entre aspas, preparatória. Como assim? Eu utilizo essas medidas assecuratórias para que depois eu ingresse com a ação penal. Para você entender um pouquinho, normalmente, né, eu tenho um acusado aí por corrupção passiva, por exemplo, que pegou ali a vantagem que ele auferiu, né, e ele empregou num imóvel, por exemplo. Bom, se a gente pegar e falar, bom, vamos investigar o cidadão aqui, e de repente faz uma busca e apreensão, ou chama ele, por exemplo, para poder prestar declarações, e eu percebo e ele percebe, né, que há uma investigação por trás disso tudo, o que vai acontecer com esse imóvel aí que ele adquiriu a partir do crime? Ele vai pegar e vai se desfazer dele, certo? Então a gente está tentando evitar isso.
evitar que ele use o produto ou o proveito do crime, na verdade que ele se desfaça, né, do produto ou do proveito do crime. Por isso você vai lá e já sequestra isso aí e fala, bom, não pode vender, não pode nada com isso aqui a partir de agora, tá? Mais ou menos isso. Então, o sequestro, normalmente utilizado aí em bens imóveis, tá? Então, você vai sequestrar o bem, o sequestrar é de sequestrar mesmo. Você passa o bem para a titularidade do Estado aí, tá certo? E o Estado fica segurando ele aqui, enquanto a gente vai ver o que acontece no decorrer da persecução penal como um todo aí, do inquérito e da ação penal, tá certo? E você vai perceber o seguinte, quando a gente fala da medida de sequestro, você vai perceber que, como eu falei para você, ele é uma situação que é preparatória, né? O que eu preciso ter para se decretar um sequestro? Para decretar um sequestro, eu preciso ter aí indícios, a lei fala, né, de indícios veementes da origem ilícita do bem. Então eu peguei aquele imóvel ali, por exemplo, o cidadão não tinha como renda auferida aí mensalmente R$ 2.500, porém está com um apartamento de R$ 1 milhão. Alguma coisa não está combinando aí e isso é óbvio, certo? Logo, o que eu quero dizer? Tem indícios veementes de que é da prática de crime? Eu tenho indícios veementes. Então eu vou lá e sequestro o bem e seguro esse bem aqui enquanto a gente não tem ação penal ou enquanto a gente de repente descobre se, não, ele tem aí uma fonte de renda não declarada, mas que a gente descobriu que é só sonegação de imposto mesmo, mas é uma fonte ilícita. Ok, devolve o apartamento para ele, não tem problema não. Agora, de modo geral, é bem por aí que funciona a ideia do sequestro. E aí você vai perceber que, lembre-se, eu disse para você que as medidas assecuratórias que a gente está falando aqui, elas têm uma natureza preparatória, não é isso? Elas estão aí antes da ação penal. E você vai ver que, por exemplo, o sequestro, ele pode ser levantado em casos da seguinte maneira. Bom, depois que eu concluir o sequestro aí, né, concluir a diligência de sequestro, a ação penal tem que ser promovida em até 60 dias. Se ela não for, eu levanto o sequestro, certo? Então, aí devolvo bem lá. O que mais? Eu também percebo que eu posso levantar esse sequestro aí quando eu estiver falando de bens de terceiros, certo? E aí quando a gente estiver falando de bens de terceiros, por exemplo, o caso do laranja. O cidadão pegou o imóvel, não botou no nome dele não, mas botou no nome da tia lá do interior e tudo mais. Bom, eu posso levantar esse sequestro se a tia do interior prestar uma caução no valor equivalente ao bem, aí eu levanto o sequestro, né, desse bem aí que foi eventualmente colocado, né, no nome do terceiro para poder ocultar a origem ilícita, né, melhor dizendo. Tá? Essas são as possibilidades. E aí eu posso levantar o sequestro também se o acusado tiver a sua punibilidade extinta ou se ele for absolvido por sentença transitada em julgado, tá? Lembre-se que eu disse para você que elas são medidas preparatórias, mas com o início da ação penal elas não acabam não, tá, filho? O bem continua sequestrado durante a ação penal. Só que é o seguinte, sequestrou, concluiu o sequestro, tem 60 dias para a ação penal começar. Mas começou dentro dos 60 dias, o sequestro permanece, tá? Entenda isso aqui. E aí, o que mais eu preciso te dizer? Já um pouquinho mais além, a gente conversa aí sobre a situação da hipoteca. Então, a hipoteca, né, ela é utilizada aí também em bens imóveis, em que eu percebo que em qualquer fase do processo penal aí, eu preciso então agora não mais de indícios de uma origem ilícita relacionada a esse bem. Agora eu preciso dos indícios da autoria e prova da materialidade, tá? Porque agora eu vou colocar aqui um direito real de garantia sobre esse imóvel que é a hipoteca, certo? Então perceba bem essa questão aí. Utilizada na hipoteca, e lembre-se que no registro do imóvel, a hipoteca que é determinada pelo juízo criminal prevalece sobre todas as outras que tiverem sido colocadas no imóvel, tá? Então, por exemplo, tem duas penhoras aqui do juízo cível, mas tem uma hipoteca do juízo criminal. A hipoteca do juízo criminal fica acima das hipotecas, na verdade, das penhoras, né, de natureza cível, tá? E já a questão do arresto aí, arresto utilizado para bens móveis, bens imóveis também aí, e veja que ele é preparatório à ideia ele é preparatório à ideia da hipoteca. Então, primeiro eu arresto, depois eu pego e hipoteco, certo? Então, mais ou menos essa ideia aí. O arresto, ele é o preparatório do preparatório, certo? É mais ou menos essa visão, tá?
E o que mais eu preciso te dizer? Saindo dos capítulos aí, do capítulo, né, relacionado às medidas assecuratórias, o que eu vou perceber? Eu passo então, né, para já dar início ao chamado capítulo das provas no processo penal. É um capítulo aí que começa no artigo 155 do CPP e ele vai até mais ou menos o 230 aí, tá? Então é um capítulo vasto, mas uma coisa eu preciso te dizer sobre as provas. Quando a gente estiver falando sobre provas, olha o que vai acontecer. Provas no processo penal, eu começo dizendo já no 155 aí, que tem 3 sistemas de avaliação da prova. Veja o que acontece. Os 3 sistemas de avaliação da prova que eu tenho são os chamados sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, que é utilizado pelo CPP brasileiro. Você vai perceber que eu tenho lá o chamado sistema da prova tarifada, não é isso? E eu vou ter também que as provas passam a ter, entre aspas, valores. E eu tenho aí o sistema, também o chamado sistema que é o sistema utilizado aí no tribunal do júri da íntima convicção, certo? Esses 3 sistemas são sistemas através dos quais o magistrado avalia a prova. Então, como assim avalia a prova? Você vê que a partir do momento que o juiz pegar a prova, digamos assim, ele vai ter aí, né, formas de se avaliar quanto a isso. Então, perceba, bom, ele vai avaliar essa prova como? Ele pode avaliar entendendo do jeito que ele quiser, mas tem que fundamentar. É o livre convencimento motivado ou persuasão racional, que é o critério utilizado pelo CPP brasileiro. Íntima convicção, basta dizer sim ou não, sem fundamento. E prova tarifada, ele só consegue alcançar uma condenação se eu tiver uma quantidade X de certas provas, digamos assim. E aí perceba o seguinte, né, que é como se fosse valor mesmo, é como se fosse um ranking, uma pontuação. As provas, a lei traz pontuações ou valores para as provas. Então, dando continuidade aí a essa parte do 155 do CPP, já sabe aí os sistemas que são relacionados à apreciação, à análise da prova. Porém, você também precisa saber que o 155, ele vai trazer um ponto importante aí pra gente, que é o seguinte, olha, no finalzinho dele, ele fala que o magistrado, ele não pode condenar o acusado com base exclusivamente nas provas que tenham sido aí obtidas durante o inquérito policial. Olha só o que ele disse, não pode condenar baseado exclusivamente nas provas obtidas durante o inquérito. Ele não quis dizer aqui para nós que nós não podemos usar provas obtidas durante o inquérito, certo? Não foi isso que ele falou. Ele disse que eu não posso usar na sentença condenatória exclusivamente essas provas. Isso por quê? Porque a gente precisa obedecer um princípio muito caro aqui do processo penal, que é o contraditório e a ampla defesa. É isso mesmo. Você precisa observar que se eu tenho uma situação em que o magistrado, pega somente as provas que foram utilizadas no inquérito para poder condenar o acusado, as provas, né, que você já sabe muito bem, que as provas que foram obtidas durante o inquérito aí são provas que não são submetidas ao contraditório e ampla defesa. Se assim o é, eu não posso me utilizar, me basear exclusivamente nelas, tá? Eu posso me utilizar delas, mas eu tenho que usar primordialmente, principalmente, provas que tenham sido produzidas sob o crivo do contraditório, né? Tenham sido produzidas aí na ação penal, que é o momento que o contraditório e a ampla defesa se instalam, certo? Então, observado esse ponto aí do 155, eu vou seguindo para chegar num ponto importante aqui, né? A gente está nessa aula aqui somente nos pontos importantes. Eu vou chegar aí no 157 do CPP, que é a chamada prova ilícita. É isso mesmo. A gente fala de prova ilícita. Prova ilícita ela pode ser ilícita hoje por 3 motivos. Número 1, porque ela foi obtida mediante a violação de um direito ou de uma garantia fundamental. Ou seja, obteve provas através de uma entrada em domicílio fora das hipóteses permitidas pela Constituição. Eu posso ter também uma prova ilícita em razão da falha no procedimento que a lei determinou para que aquela prova fosse feita. Ou seja, ele pode chegar e falar, olha, não violou direito ou garantia fundamental nenhum, mas a lei determinou, por exemplo, a realização da busca e apreensão daquela forma X.
e aí ela não é realizada daquela forma X. Logo, ela é ilícita também. E hoje é possível também uma prova se tornar ilícita quando há ou quando ocorre a chamada quebra da cadeia de custódia de prova. Cadeia de custódia de prova vai ser um assunto que a gente vai comentar daqui a pouco aqui, tá? Mas olha só o que eu preciso te dizer no segmento da prova ilícita. Ela pode ser ilícita por um desses três motivos, e a regra é que ela seja desentranhada dos autos, tá? Mas por que eu tô falando regra? Porque o Supremo Tribunal Federal admite uma exceção. A prova, ela pode deixar de ser desentranhada nos autos e ser utilizada quando ela for o único meio de provar a inocência do acusado. Então, quando eu não tiver como provar a inocência do acusado, que não seja através do uso de uma prova ilícita, então posso eu me utilizar dela, tá? Essa é uma exceção admitida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá certo? E o que mais eu preciso te dizer? Seguindo aí, você vai perceber que eu tenho lá no parágrafo 1º do 157 do CPP, a prova ilícita está no 157, e no parágrafo 1º desse 157 aí, eu vou encontrar o que a gente chama aí de prova ilícita por derivação, ou que você conhece como a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. É isso mesmo. O que acontece aqui? Uma árvore que é envenenada, ela dá frutos envenenados. Ou seja, prova que deriva de prova ilícita é ilícita também. Regra, tá? Que daqui a pouco nós vamos ver exceções. Então, note só o que eu preciso te dizer. Se eu tenho, por exemplo, a autoridade policial adentrou a casa do acusado aí e adentrou fora das hipóteses que a Constituição autoriza, certo? Então ele foi fazer lá uma incursão que é ilícita, tá? E daí ele obteve lá vários elementos do crime, né? Vários produtos, várias provas, beleza. E lá ele encontra um caderno com 2 endereços. E aí ele vai até o juiz e fala, olha, encontrei esses endereços aqui lá na casa onde eu obtive essas outras provas. Logo, eu desconfio, né? Eu tenho motivos para acreditar que eu tenho outros elementos do crime nesses outros locais aqui. Me dá um mandado aí para eu fazer a busca e apreensão lá? Olha o que aconteceu. Ele entrou lá na casa do cidadão, em primeiro lugar, fora das hipóteses autorizadas em lei, certo? Ou autorizadas pela Constituição. Prova ilícita, tudo que ele obteve lá. E ele obteve esse endereço aonde? Lá dentro, onde estava ilícito. O que vai acontecer com essa busca e apreensão aqui? Essa busca e apreensão fica também contaminada pela ilicitude. Por quê? Porque ela foi obtida dentro de uma prova ilícita, certo? Então é sobre isso que a gente está falando aí. A prova ilícita nesse sentido, certo? Ela pode ser ilícita por um desses 2 motivos aí, tá certo? Na verdade, assim, ela é ilícita por derivação por um desses 2 motivos, uma dessas 2 formas aí. Beleza. Só que aí, você vai ver que no parágrafo 1º mesmo, o legislador trouxe algumas divisões aí, digamos assim. E ele falou, olha, em certas situações aí a gente não vai ter a questão da derivação aí, né? Ou a ilicitude por derivação. Quando? É quando conseguir se demonstrar que não existe nexo entre a prova ilícita inicial e a prova ilícita derivada, tá? Ou seja, provei que elas, nexo, são cortadas, são separadas, dissociadas, certo? Se eu conseguir provar essa falta de nexo entre elas, aí essa que derivou aqui do ilícito, ela é limpa, né? Fica limpa, digamos assim. Ou se eu conseguir demonstrar que eu encontraria essa prova de qualquer outra maneira, né? Que o pessoal chama aí de teoria da descoberta inevitável, ou teoria da fonte independente também. Fala, olha, tudo bem, eu obtive esses endereços aí lá naquele flagrante lá, que não era flagrante, a prova lá é ilícita, tudo bem. Mas houve a quebra de sigilo telemático do agente, ou seja, de mensagens de celular, e eu localizei esses mesmos endereços aqui. Então, eu não cheguei aqui, eu cheguei aqui nesses endereços através dessa prova, mas eu chegaria através da quebra de sigilo telemático aqui, que foi autorizada judicialmente e que é legítima. Certo? Então, se eu conseguir demonstrar essa situação aí, eu pego e limpo, né, a prova, digamos assim. E aí, vale a pena eu te dizer uma coisa aqui que é moderna no processo penal, que a gente vai chamar de serendipidade. Com esse nome fica mais difícil de saber, mas se eu falar o nome encontro fortuito de provas, fica mais simples para você. Por que ele é tratado aqui dentro do capítulo relacionado à prova ilícita? É porque quando a gente fala dessa ideia de serendipidade, fica parecendo que encontro fortuito de provas, né, ou serendipidade, são provas que são encontradas na sorte, tá? Encontrei, tanto é que o nome fala encontro fortuito de provas. Então quando você vem falar isso, fala, peraí, parece ilicitude. Você estava procurando uma coisa, foi buscar, achou outra. Não é por aí. Calma aí que eu vou te explicar. É que quando a gente fala de
serendipidade, eu tenho a chamada serendipidade objetiva e a serendipidade subjetiva. Na minha serendipidade objetiva, eu entrei, por exemplo, na casa do cidadão para poder buscar provas, entrei com mandado, tudo certo, para buscar provas relacionadas à infração penal A. Só que mexendo ali, olhando o computador, olhando as mídias que ele tem e tudo mais, eu acabei descobrindo provas de uma infração penal B, certo? O que vai acontecer nesse caso aí? Nesse caso, eu não tenho ilicitude. Por que eu não tenho ilicitude? Porque a serendipidade, o encontro fortuito de provas, ele é admitido. Porque senão, eu colocaria um contrassenso no sistema, né? Como assim? Eu ia encontrar a prova de uma determinada infração e só porque eu não estou procurando aquela infração ali, eu ia fechar os olhos para ela e falar, não existe infração penal? Não faz sentido. Seria até mesmo o Estado falhando com um dever dele, tá? E aí, veja bem o que eu preciso te dizer a mais. Nesse sistema, você percebe que na serendipidade objetiva eu descobri a prova de uma nova infração penal que não era aquela investigada. E na serendipidade subjetiva, eu descobri o envolvimento de uma nova pessoa naquela infração penal que eu estou investigando. Então imagine, entrei na casa do Tício para poder buscar ali elementos da infração penal que eu desconfio que ele cometeu. Só que aí, o que acontece? Eu corro um pouco mais atrás e vou buscando ali nos documentos e tudo mais, eu acabo encontrando ali provas de que o Mévio também está envolvido nessa infração penal e eu não tinha nada sobre ele ou nada sobre o assunto, certo? Nesse sistema aí você vai ver que eu também admito a possibilidade da chamada serendipidade e essa prova não será considerada ilícita. Certo? E aí, passando para o último ponto aqui no capítulo das provas, na verdade, 2 últimos pontos, você vai ver que eu tenho lá no 202 do CPP o chamado capítulo das testemunhas, né? A prova testemunhal. Você vai ver que o nosso CPP, ele conta para nós, olha, toda prova, toda pessoa pode ser testemunha, né? E aí você vai ver que eu tenho algumas pessoas que podem se eximir da obrigação de depor, que normalmente são os parentes, exceto se não tiver outro jeito de conseguir obter a prova, tá? Mas eu também vou ter aí os impedidos, que são aqueles que ficaram sabendo dos fatos em razão da sua profissão ou do seu ofício. Pode ser, por exemplo, o pastor, pode ser, por exemplo, o padre. E, em regra, ele está impedido de depor, tá? Entretanto, se ele for desobrigado pelo réu e ele quiser prestar declarações, ele prestará. E mais alguns pontos importantes que a gente tem aqui. Lembre-se que hoje a sistemática de perguntas, né, que são feitas aí para as testemunhas, são feitas na forma direta, né? Porque até 2008 era feita de forma triangulada. E como assim forma triangulada? A parte perguntava para o juiz e o juiz perguntava para a testemunha, certo? Desde 2008 essa situação foi encerrada e a pergunta é feita diretamente, tá? Ponto importante. Você vê que, voltando um pouquinho no 208 aí do CPP, ele conta para nós que algumas pessoas não prestam compromisso. Menores de 14 anos, pessoas com deficiência e as pessoas do 206, que são aqueles que eu falei que podem se eximir da obrigação de depor. Um ponto importante aqui também é a gente ressaltar que certas pessoas, né, que estão aí no 221, eles podem escolher local, data e hora para prestar declarações, certo? São aí normalmente o presidente da República e o vice, deputados federais, senadores, deputados estaduais, prefeitos municipais, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, tá? Esses podem escolher dia, hora e local para prestar declarações. E a linha sucessória da presidência, o presidente da República, o vice, o presidente da Câmara, do Senado e o presidente do Supremo Tribunal, esses, além de poderem escolher dia, hora e local para prestar depoimentos, eles também podem optar em responder perguntas por escrito. E o último ponto aqui para a gente encerrar é o 226 do nosso CPP, que é o famoso reconhecimento de pessoas e coisas. Assunto bastante comentado nos últimos tempos, onde você vai ver aqui, o que eu preciso ressaltar para você? Reconhecimento de pessoas e coisas do 226 pode ser feito pessoalmente, presencialmente, mas pode ser feito também por fotos, tá? Desde que eu siga o procedimento fiel do 226. Seguinte, chama a pessoa que vai reconhecer, pergunta para elas as características. Segundo, procure pessoas com características aproximadas. Terceiro, coloca essas pessoas ali presencialmente ou por fotos e pergunto para a pessoa que está reconhecendo lá, quem é entre esses aqui? E aí, se ela disser, nossa, muito parecido, nossa, 99,9% de certeza que é esse,
não reconheceu, tá? Essa diligência tem que ser uma diligência de 100%, certo? Tem jurisprudência muito importante do STJ sobre esse assunto aí, de que ele é uma diligência dispensável, de que ela é uma diligência feita somente em último caso, de que ela é uma diligência feita aí em situações em que eu não puder integrar a prova do processo através de outros meios, tá certo? Sendo esses aí os pontos importantes que eu tinha para ressaltar para vocês sobre o capítulo, né, das provas no processo penal. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao estudo do nosso processo penal. Te aguardo aqui. Até já.